Deixa eu te fazer uma pergunta séria. Eu quero que você seja bem sincero. E eu quero que você pense bem antes de responder. Não diga sim ou não logo de cara. Eu quero que você pense bem. Por acaso, você bateu em algum desses garotos? Não. Fala a verdade. Não. Tá bom. Você estuprou algum desses garotos? Não. Você matou algum desses garotos? Não. Você viu algum desses garotos ser morto? Sim. Agora vamos levar vocês a uma cidade norte-americana não muito diferente de outras. Talvez bem parecida com a sua. Até uma coisa terrível acontecer. É um dos crimes mais arrepiantes da história recente. A polícia disse que os 3 garotos estavam com as mãos e os pés amarrados. Eles foram espancados até a morte. Eu acho que nenhum policial de lá já tinha visto uma coisa tão assustadora como essa. Neste especial de 3 horas, vamos nos aprofundar na investigação do assassinato de 3 crianças. Que tipo de monstro poderia ter feito isso? A polícia acreditava que foi um sacrifício satânico. Um grupo de amigos se torna suspeito. O Damien Echols não só se destacava, ele assustava as pessoas. Ele disse que o Damien gostava de beber sangue e tudo mais. Se eles querem adorar o demônio, então deixem que o encontrem. Eu espero que isso aconteça logo. Era mesmo uma mentalidade de linchamento. Falamos com exclusividade com um dos réus deste caso. Todo mundo queria que eu morresse, e das formas mais terríveis. Os 3 adolescentes enfrentam seu acusador em um confronto explosivo. Você vê o interior da pessoa e não tem uma alma dentro dela. O Estado pretendia executá-los. E esses 3 rapazes podiam nem ser culpados. E os homicídios na pequena cidade dão lugar a uma comoção mundial que dura uma década. De repente, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Isso me deu muita esperança. Crimes misteriosos. O trio de West Memphis. Era 5 de maio de 1993. Por volta das 8 da noite, a delegacia de polícia de West Memphis recebeu uma ligação de um homem chamado John Mark Byers. O filho dele, Christopher, não voltou para casa. Ele tinha 8 anos e tinha desaparecido há horas. Estava escurecendo. Ele e a esposa Melissa estavam preocupados. A polícia envia ao local uma policial experiente da patrulha, Regina Meek. A policial Meek levou uns 10 minutos para chegar à casa dos Byers, que ficava num bairro humilde em West Memphis. Lá, ela encontrou o Sr. Byers, que fez uma descrição do garoto desaparecido. Ele media cerca de 1,20 m, pesava quase 25 quilos, tinha cabelos e olhos castanhos. Eles o viram às 5h30 e já eram 8 da noite. Meek pergunta a Mark Byers sobre os últimos momentos com o filho. Ele fez uma confissão interessante. O Sr. Byers admitiu para a polícia que tinha batido no Christopher com um cinto porque ele tinha visto o garoto andando de skate numa rua movimentada. Ele mencionou isso porque talvez o Christopher tivesse sumido por pirraça ou então por medo de voltar. Meek anota o relato e parte em busca de Christopher. Enquanto a policial Meek fazia a ronda, ela atendeu outra ocorrência de um restaurante de fast food que ficava na Via Expressa, o Bojangles. Meek vai até o local indicado. Com pouco tempo disponível, ela fala com o gerente pela janela do drive-thru. O que aconteceu no Bojangles foi meio bizarro. Contaram que um homem estranho tinha entrado no restaurante. O sujeito era afro-americano, parecia confuso e estava coberto de sangue. Ele foi até o banheiro feminino, se trancou lá dentro e não queria sair. Mas quando a policial Meek soube disso, ele já tinha ido embora. Ele fugiu para a mata, atrás do restaurante.
E então o gerente entrou e viu que ele tinha deixado um par de óculos de sol no banheiro. E havia sangue por toda a parte. Um agente de polícia pode passar a carreira inteira sem atender uma ocorrência como essa. Mas a policial Mickey nem chegou a sair da viatura. Ansiosa para encontrar Christopher Byers, a policial Mickey parte para continuar a busca. Mas então, às 9h24, ela é redirecionada e deve retornar ao bairro dos Byers. A delegacia de polícia de West Memphis recebeu outra ligação. Dessa vez de Todd e Dana Moore. Eles moravam na frente da casa dos Byers. O filho deles, o Michael, também havia desaparecido. A Dana contou que eles viram o Michael pela última vez por volta das 6 da tarde. Ela tinha visto 3 meninos passarem por lá de bicicleta. O Michael e o Christopher Byers. E a terceira criança era um garotinho chamado Steve Branch. Já era tarde da noite. E a Dana estava bem preocupada. Em pouco tempo, a comunidade local descobre a situação alarmante. Não demorou muito para a notícia se espalhar por todo o bairro que 3 meninos de 8 anos tinham sumido. Alguns vizinhos se apresentaram e contaram que viram 3 garotos de bicicleta andando no final da Macaulay Drive. A Macaulay Drive era uma rua sem saída, tinha só uma pequena área de estacionamento e depois vinha a mata. Esse lugar, Robin Hood Hills, era muito popular entre as crianças. Era um lugar para fantasiar, se divertir e brincar. Os pais permitiam isso, mas não era um lugar adequado para as crianças à noite. Com esta pista em mãos, a polícia conta com o apoio dos parentes preocupados. Acompanhada pelos pais, a polícia começou a vasculhar a área de Robin Hood Hills. Nem dá para imaginar o que esses pais estavam sentindo. Mas não tinha nenhum método nessa operação. Foi uma coisa meio caótica. Foi uma busca extremamente difícil. Era uma área bem grande, muito escura, no meio de um bosque. Os mosquitos atacavam sem piedade e eles tinham dificuldade de enxergar e se orientar pelos trechos arborizados. Eles não encontraram nada. Estava ficando tão tarde que eles suspenderam as buscas e decidiram recomeçar pela manhã. Disseram para as famílias que os garotos sempre fazem essas coisas e que eles voltariam. Mas no segundo dia, a situação ficou mais séria. A delegacia de polícia de West Memphis reinicia as buscas com o investigador Gary Gitchell no comando. Não era só a delegacia de polícia de West Memphis agora. A polícia do condado também deu suporte. E os vizinhos foram ajudar os voluntários, todos procurando aqueles 3 garotos de 8 anos. Vamos por aqui. Christopher! Michael! Steven! Christopher! Michael! Steven! As buscas se intensificaram. A delegacia de polícia de Memphis chegou a usar um helicóptero. O Gary Gitchell começou a entrevistar as famílias para tentar entender como as crianças agiram. Os garotos estudavam juntos na 2ª série, no Colégio Weaver, em West Memphis. E eles eram bons amigos. Eles também eram escoteiros. Os pais do Michael contaram para a polícia que ele era apaixonado pelo seu uniforme de escoteiro, a ponto dele usar esse uniforme mesmo nos dias em que eles não tinham encontros. E ele era meio que o líder entre os 3 garotos. O Steve Branch morava com a mãe, Pam Hobbs. E o padrasto dele era o Terry Hobbs. Meu nome é Sheila Mills. A Pam é minha irmã e o Steve era meu sobrinho. Eu fiquei com um pouco de ciúme quando ele nasceu, mas me apaixonei por ele. Ele era muito bonzinho, gentil, um amor de criança. O Steve adorava ver as tartarugas ninja na TV. Ele era realmente louco por elas. Eu sou Amanda Hobbs e eu sou a irmã do Steve. Ele era uma criança muito ativa. Quando o Steve tinha 2 anos, eu acho, ele pulou na água e o meu pai pulou logo depois para salvá-lo. E ele disse que o Steve parecia um sapinho, tentando nadar até a superfície.
Foi aí que ele ganhou o apelido de Pernas de Sapo. O Christopher Byers morava com a mãe, Melissa, e o pai adotivo, John Mark Byers. O Christopher adorava andar de skate e de bicicleta. Ele era uma criança muito hiperativa. Inclusive, o apelido dele era Minhoca, porque ele nunca parava quieto. Na tarde de 5 de maio, o Christopher tinha saído de casa para andar de bicicleta com o Michael e o Steve. Depois de Gitchell ouvir essa informação, ele concentra seus esforços em uma busca cada vez mais urgente. Havia pelo menos 50 policiais e voluntários procurando os meninos. Tinha muitas pessoas percorrendo lado a lado essa faixa da mata que era cortada por um canal. Mas não acharam nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas um homem não desistiu. Ele era um agente de condicional juvenil chamado Steve Jones. Ele estava andando à beira do canal, dentro da área arborizada, quando viu uma coisa muito suspeita. Ele olhou para baixo e viu um sapato. Um tênis de criança boiando na água. Enquanto procura os estudantes desaparecidos Christopher Byers, Michael Moore e Steve Brandt, o agente de condicional juvenil Steve Jones faz uma descoberta perturbadora. O Jones foi a pessoa que acabou encontrando a primeira pista, um tênis que estava sem o cadarço. Pelo rádio, ele avisou que tinha achado um indício suspeito. Um dos agentes que respondeu foi o sargento Mike Allen, da Delegacia de Polícia de West Memphis. Ele então decidiu entrar na água. Esse canal não chega a 1 metro de profundidade, mas é muito turvo, lamacento e cheio de sedimentos. Não dava para ver o fundo, então o que tinha lá embaixo? Mike Allen entrou na água com sapato social e calça comprida. Ele começou a atravessar o canal e, em certo momento, com o pé, ele moveu alguma coisa que fez umas bolhas subirem. Foi uma visão horrível. Era o cadáver nu de uma criança, que identificaram como Michael Moore. O estado do corpo do Michael era péssimo. Ele estava cheio de hematomas, tinha ferimentos na cabeça. Além disso, o braço direito estava amarrado na perna direita e o braço esquerdo estava amarrado na perna esquerda, com um cadarço de cada lado, fazendo o corpo dele arquear para fora. Foi uma visão terrível. A descoberta seguinte foi um boné de escoteiro dentro da água. Outros membros da polícia de West Memphis também foram até lá e viram na hora que tinha uma tarefa muito difícil pela frente. Alguém teria que vasculhar o fundo daquele canal. O Brian Reed se ofereceu para fazer esse trabalho. Então ele se agachou dentro da água e começou a procurar com as mãos. A primeira coisa que o Brian Reed encontrou foi um galho preso no lodo. Ele o pegou, tirou da água e tinha uma peça de roupa enrolada nele. Era uma camiseta branca que pertencia a uma criança. Enquanto explora o canal, Reed logo encontra outras roupas enroladas em galhos. O que eram aqueles galhos? Eles simbolizavam alguma coisa? Ou foram simplesmente usados para afundar as roupas e esconder provas? Reed continua inspecionando o canal em busca dos outros 2 garotos. Mais à frente, ele encontrou o corpo nu de Steve Brandt. Ele estava com o rosto virado para baixo, assim como o Michael Moore. Ele também estava com os braços e pernas amarrados de cada lado por um cadarço. O corpo do Steve tinha marcas visíveis de lesões profundas. O policial verificou que a lateral do rosto dele estava totalmente desfigurada. Parecia que ele tinha sido brutalmente espancado. Eles eram policiais, mas eu acho que nenhum policial de lá já tinha visto uma coisa tão assustadora como essa. Eram crianças nuas e amarradas. Era muita coisa para digerir.
O investigador Reed então encontrou Christopher Byers. Ele estava em um estado semelhante porque também tinha marcas de espancamento. Ele também foi amarrado, mas tinha alguma coisa diferente. Quando os policiais o viraram, eles viram um detalhe chocante. O escroto do Steve Branch tinha sido removido e a pele do pênis dele tinha sido arrancada ou cortada. Foi estarrecedor tirar os corpos da água, ainda mais naquele estado, amarrados daquele jeito. O que tinha acontecido com eles? Tudo começou como uma busca por crianças desaparecidas, mas agora, para horror de todos, era um triplo homicídio. Depois de se recuperar do choque inicial, eles agora tinham um problema, que era recolher todas as evidências. Mas os investigadores concluíram na mesma hora que os garotos tinham sido mortos naquele local. E um dos detalhes mais intrigantes desses homicídios é que todos os 3 garotos tinham sido brutalmente espancados. Os corpos estavam submersos, mas não tinha sangue nas margens, perto da água, nem dentro da mata. Foi um detalhe que eles acharam muito estranho. Nas proximidades do local do crime, os pais dos garotos e outros moradores aguardam. E a polícia logo percebe que precisará conter a curiosidade crescente. As famílias estavam aguardando respostas. Gary Gitchell, o chefe da investigação, saiu da mata e, lá mesmo, diante das câmeras, contou para os pais das crianças que os filhos deles não estavam mais desaparecidos. Depois disso, nós voltamos para essa área e nós encontramos um pênis na água. E então um dos investigadores entrou na água e encontrou os garotos. Como é que isso foi acontecer? Foi uma cena muito comovente. Quando a mãe do Steve Branch, a Pam Hobbs, descobriu que o filho dela estava morto, ela até desmaiou. E os Moores pareciam estar num profundo e silencioso estado de choque. Disseram que ele foi encontrado dentro da água. E eu lembro que eu disse, não se atrevam a me dizer que o Steve se afogou. Ele nadava como um peixe. Os olhares da cidade abalada logo se voltam para a polícia. A pressão sobre a polícia para solucionar esse caso era enorme. Quem poderia ter feito uma coisa tão horrível? É daqueles que passa o dia pensando naquele crime misterioso não resolvido? Não consegue se concentrar no trabalho, nem dormir enquanto não tiver resposta? Parabéns! Você ganhou o selo Viciado ID para saciar seu desejo em desvendar os crimes mais instigantes e potencializar seu instinto de detetive. As melhores séries de investigações criminais. Especial Experts. Estreia nesta quarta, 6h50 da tarde, no Investigação Discovery. A polícia de West Memphis acaba de encontrar os corpos de 3 garotos de 8 anos. Pouco tempo depois, a população descobre os terríveis detalhes de suas mortes. West Memphis é vizinha de uma cidade relativamente grande que é Memphis. Mas é uma cidade pequena. Como podem imaginar, com o massacre de 3 garotos de 8 anos, a imprensa local só falava do caso e dos fatos macabros. A polícia disse que os 3 garotos estavam com as mãos e os pés amarrados. As crianças de 8 anos foram encontradas submersas em um canal de drenagem. O inspetor Gary Gitchell disse que eles foram espancados até a morte. Havia alguns ferimentos bem contundentes. Foi muito traumático. As pessoas descobriram o que realmente aconteceu e ficaram revoltadas. Olha, esse bairro tá ficando cada vez pior com o passar do tempo. Quando não são nossos filhos, é alguém sendo morto ou baleado. O clima em West Memphis era de medo. Tinha um assassino à solta. Segundo o legista, era provável que pelo menos 2 dos 3 garotos tivessem sofrido abuso sexual. E isso tornou tudo ainda mais terrível, ainda mais trágico. Parecia uma cidade fantasma. As pessoas não deixavam seus filhos brincarem fora de casa. As crianças ficam em casa até acharem quem fez isso. Foi um choque pro bairro e um choque pros pais. Não tira mais os olhos do seu filho, não é? Não. Nós temos um quintal cercado e ele fica lá. Se eu penso nisso quando eu tô brincando,
Eu não consigo me divertir. Me dá medo. Eu não gosto mais de passear muito longe de casa. O medo em West Memphis aumenta, assim como a pressão para solucionar o crime. A pressão sobre a polícia era muito intensa. Estavam investigando muitas pessoas. Uma das hipóteses é que o suspeito seria um ex-militar, porque eles foram amarrados como prisioneiros de guerra. A polícia também fez uma lista de pessoas que eram conhecidas por torturar animais. Tinha muita coisa para averiguar. Então, os investigadores são lembrados de um incidente anterior que pode indicar um suspeito viável. Horas depois que os corpos dos garotos foram encontrados, o gerente do Bojangles ligou de novo para a polícia e disse: "Ei, aconteceram esses homicídios e aquele homem enlameado e ensanguentado apareceu no restaurante. Ainda tem um pouco de sangue nas paredes. E estamos com os óculos de sol que ele deixou, então é melhor que vocês venham até aqui para dar uma olhada." O investigador Reed foi até o restaurante e recolheu essas amostras. Dias depois, a polícia fica sabendo de um novo indivíduo, com uma estranha ligação com as crianças assassinadas. Uma semana e meia depois dos crimes, a polícia recebeu uma pista sobre um rapaz de 19 anos chamado Chris Morgan. Ele tinha crescido em West Memphis e dirigia um caminhão de sorvete no mesmo bairro onde moravam os 3 garotos assassinados. A polícia descobre que Morgan tinha encontrado Steve Brandt pelo menos uma vez antes de ele morrer. O Morgan, sem mais nem menos, decidiu se mudar para Oceanside, Califórnia, logo depois que os corpos foram encontrados, e os amigos e parentes acharam isso suspeito. Quando o Gitchell entrou em contato com a polícia de Oceanside, na Califórnia, localizaram o Morgan e ele se apresentou voluntariamente na delegacia para ser interrogado por um dos investigadores de lá. O Morgan negou ter qualquer participação nos homicídios. Cara, isso é loucura. Eu não faço ideia. Eu não sei nenhuma. Tipo, eu não sei de mais nada. Ele perguntou pro Chris o que ele estava fazendo na noite dos assassinatos. Ele disse que estava saltando de um penhasco no rio Mississippi, bem longe do local desse crime, e depois foi para uma boate à noite. Você sabe muito bem como se expressar, não é? E parece que você sabe bem quem você é. Mas eu também acho que tem um rapaz aí dentro que tá confuso. Eu acredito nisso. Olha, cara, quer saber por que eu tô confuso? Sim. Por favor. Eu descobri que 3 garotinhos morreram. E você sabe como é. Eu fiz tudo o que tinha que fazer e eu tava pronto pra viajar. Aí eu caí fora de Memphis. Eu saí de Memphis, eu tava me divertindo e cheguei na Califórnia. Finalmente eu consegui chegar aqui. Aí na Califórnia, de repente, eu tive que vir à delegacia e virei suspeito de assassinato. Cara, que loucura. Então o que pode ser mais confuso que isso? O que faria eu me cagar mais de medo do que isso? Tá bom. Olha, cara, eu tô cansado dessa merda. Eu não gosto nem de pensar que estão me culpando por causa dessa história. Eu não gosto de ver ninguém dizendo coisas como talvez tenha sido ele, sabe? Eu não gosto disso. Eu não gosto de levar a culpa por alguma coisa. Não mesmo. Se eu tivesse matado aqueles meninos, eu estaria sentado aqui. Eu estaria chorando e estaria te contando tudo. E por quê? Porque esse é o tipo de pessoa que eu sou. Tá bom. Eu não sou o tipo de pessoa que sai pra matar alguém, mas eu te contaria tudo o que eu fiz. Tipo, qualquer droga, qualquer briga que eu tive. Se tudo que você tá me dizendo for confirmado, então sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, Chris? Eu vou te liberar. Tá bom? Senão, eu tenho a responsabilidade de falar a verdade. No entanto, a intensidade do interrogatório parece abalar o suspeito. Num dado momento, o Chris Morgan ficou muito irritado e jogou um lenço sobre a lente da câmera, como se não quisesse falar mais nada. Mas então ele fez uma revelação muito significativa. Eu tive uns problemas com a minha família. Sei, que tipo de problema? Me fala mais sobre isso. Eles me mandaram pro AA, eles me chamaram de alcoólico e viciado em drogas só porque eu experimentei. Sei. Pressionado para falar de seu histórico de abuso de drogas, Morgan faz uma declaração estarrecedora. Talvez eu tenha surtado e apagado, e aí eu matei 3 garotinhos e enchi eles de com certeza. Tem uma possibilidade. Você acha que pode ter tido um lapso? Não tem como saber o que aconteceu. Então é possível. Então me arruma um hipnotizador. Então os policiais pensaram, uau, temos uma confissão. Pegamos o cara. Isso poderia ter encerrado o caso. Mas aí, ele negou tudo. Você acha possível? Você pode ter feito isso? Não, nem um pouco possível.
Entendi. Eu nunca machuquei ninguém. Eles não sabiam bem o que fazer com o Morgan nesse momento. Eles colheram amostras de sangue e urina, mas não tinham nenhuma prova e tiveram que liberá-lo. Com Morgan temporariamente descartado como suspeito, o caso perde fôlego. As famílias queriam respostas, mas a polícia estava ficando sem suspeitos óbvios. Havia um outro jeito de analisar as evidências? E então eles acabaram voltando para o local do crime. E quanto mais a polícia se concentra nesses elementos, mais estranho o caso parece. O fato de os garotos estarem nus e fisicamente presos na lama, e de aquelas roupas estarem presas com galhos e mesmo assim não conseguirem achar uma quantidade expressiva de sangue no local. As mortes foram tão brutais que você dizia, quase sem pensar, que foi um monstro. E então a polícia se deu conta de que era a lua cheia na noite do crime. Pareciam assassinatos ritualísticos. O sacrifício ritualístico tinha surgido há pouco tempo como um assunto polêmico nos Estados Unidos. Havia muitas discussões no começo dos anos 90 sobre a ideia de homicídios em rituais satânicos. Muitos líderes religiosos e muitos agentes da lei tinham um temor crescente de que isso estivesse acontecendo. A polícia de West Memphis então consulta um especialista em ocultismo. Meu nome é Dale Griffiths. Eu fui policial por 26 anos. Eu fiz um doutorado e eu escrevi minha tese sobre seitas de controle mental. Grupos de todo tipo estavam começando a surgir por aqui. Nós, agentes da lei, sabíamos muito pouco sobre eles. Em West Memphis, havia certos detalhes que reforçavam a hipótese do ocultismo. Havia motivo. Por exemplo, as luas cheias costumam fazer parte do sistema de crenças de uma seita. Na cena do crime não tinha sangue. E era uma visão aterradora. Onde estava o sangue? Eles foram amarrados e depois submersos na água. As roupas deles tinham sido presas no fundo do canal com galhos, então tudo parecia indicar um ritual satânico. A polícia fez uma lista de suspeitos. E entre eles estava um jovem de 18 anos de West Memphis, chamado Damien Echols. Ele era o garoto mais esquisito da cidade e era o mais provável de estar envolvido com satanismo. Então, os investigadores se concentraram nele. O Damien Echols morava em um parque de trailers em West Memphis. Ele tinha abandonado os estudos e já estava no radar da polícia há mais de um ano. Ele era um daqueles caras que no início dos anos 90 tingia o cabelo, se vestia de preto e pintava até as unhas. E em uma pequena cidade religiosa e cristã como West Memphis, o Damien Echols não só se destacava, ele assustava as pessoas. Meu nome é Michelle Echols e eu sou irmã do Damien Echols. Não importa o quão frio ou calor estivesse lá fora, o Damien usava um sobretudo preto. E eu acredito que as pessoas achavam isso estranho. Mas apesar da aparência sombria, a mãe de Damien o descreve como um adolescente normal. Meu nome é Pamela Metcalf e sou mãe do Damien Echols. O Damien gostava de usar roupas pretas, botas pretas. Uma vez, uma garota disse para ele que isso o deixava muito sexy. E eu, sinceramente, acho que esse é o motivo para o Damien ter começado a se vestir todo de preto o tempo todo. Se fosse hoje em dia, com todos esses cortes de cabelos estranhos e o jeito com que as pessoas se vestem, o Damien se encaixaria perfeitamente. Na maior parte do tempo, ele era um ótimo filho. Ele gostava de filmes de alienígenas. O ET, especialmente, era o seu preferido. Ele tinha muita curiosidade pela religião católica. E então começou a se interessar por outras religiões, e uma delas era a Wicca. E uma das principais regras da religião Wicca é não machucar ninguém. Mas quase toda a população de West Memphis acreditava que o Damien fazia parte de um culto satânico. Mais de um ano antes dos assassinatos, Damien foi preso por arrombar e invadir um trailer residencial abandonado. O incidente o colocou entre os casos atribuídos ao agente de condicional juvenil Jerry Driver. O Jerry Driver era uma das pessoas que acreditava firmemente que havia rituais satânicos na região.
E ele soube que o Damien sofria de uma série de distúrbios psiquiátricos. Num certo momento, o Damien Echols foi enviado para um centro de detenção juvenil e o diretor desse centro contou que, enquanto estava lá, o Damien sugou o sangue do braço de outro rapaz. Também, naquela época, houve relatos de que o Damien teria ameaçado matar o pai dele. Quando o Driver descobre o passado violento de Echols e seu interesse pela magia obscura, ele decide investigar a vida do adolescente. O Jerry Driver teve permissão para entrar na casa do Damien e confiscar muitos de seus desenhos e anotações. Havia alguns textos em código que ele não sabia o que significavam. Acho que nessa época ele achou um livro que o Damien tinha pegado na biblioteca sobre bruxaria que remontava às origens do puritanismo no país. Ele confiscou uma série de cadernos e dentro desses cadernos havia pentagramas e desenhos de uma figura meio bode, meio humana, coisas que faziam esse adolescente parecer ainda mais suspeito. Para o Jerry Driver, Damien Echols chamava a atenção na cidade. Ele já tinha um passado turbulento e já tinha tido problemas com a lei. Assim que soube do triplo homicídio, o Jerry Driver alertou a polícia de West Memphis sobre o Damien Echols. Eles logo tentam associar o círculo íntimo de Damien a uma teoria sobre os crimes. A polícia local acreditava que teria sido muito difícil para um assassino matar os 3 garotos. Por isso, depois que a polícia de West Memphis passou a se concentrar no Damien, ela também começou a investigar o melhor amigo dele, que era o Jason Baldwin. O Jason também morava num parque de trailers e os dois eram meio que excluídos. Meu nome é Jason Baldwin. Eu lembro de quando eu conheci o Damien. Ele morava numa rua perto da minha. Eu estava voltando de algum lugar de bicicleta e ele estava lá fora, andando de skate, na frente da casa dele. E eu falei, nossa, que skate legal. Sabe fazer alguma manobra? Ele me mostrou um ollie. E a partir daí, a gente se tornou melhores amigos. A gente ouvia música, ele me apresentou o U2, o Pink Floyd, eu apresentei para ele o Metallica e o Ozzy Osbourne. Na primeira vez que eu vi a polícia, eles foram até a minha casa e disseram, aí garoto, a gente quer te fazer umas perguntas. A minha mãe não permitiu. Mas eles foram na casa do Damien várias vezes. Então fizeram os pais dele levá-lo para a delegacia, para assim poder interrogá-lo. Durante o interrogatório, Echols confirma os piores temores dos investigadores. O jeito do Damien Echols, a postura dele, as roupas, tudo isso levou a polícia a pensar, ele é o culpado. No caso do assassinato de 3 garotos, a polícia de West Memphis interroga o adolescente Damien Echols. Nesse momento, a polícia acreditava que tinha sido um sacrifício satânico e que o culpado devia ser o Damien. Os investigadores procuravam qualquer pista que ligasse Damien Echols ao local do crime. Então, o Reed fez anotações detalhadas sobre isso. Quando Damien Echols chegou para ser interrogado, o Brian Reed notou que ele tinha escrito a palavra mal nos dedos. Ele também notou que o Damien estava usando um colar de pentagrama. O Damien disse para o investigador Reed que o pentagrama era o símbolo da religião dele, a Wicca, e que ele fazia parte de um grupo de bruxaria branca. O Reed perguntou para o Damien sobre a noite de 5 de maio e o Damien negou que teve qualquer participação nos homicídios. Ele disse que estava longe de Robin Hood Hills. O Damien contou para o investigador Reed que naquela noite a mãe dele buscou ele e a namorada na casa de um amigo da família, deixou a namorada na casa dela e depois disso o Damien disse que passou o resto da noite em casa, falando no telefone com um amigo. O Reed então disse: quem você acha que teria feito isso? E o Damien respondeu: deve ter sido alguém que gosta de matar por esporte. Então, segundo Reed, ele pergunta a Damien se suas crenças religiosas conseguem explicar este crime hediondo. Eram 3 vítimas. Depois, o Reed escreveu que, segundo Damien, na religião Wicca, o número 3 era um número muito importante e que o sangue tinha um significado especial.
O investigador Reed disse, uau, não tinha sangue no local, eram 3 vítimas, descobrimos alguma coisa. Estamos no caminho certo. Quando Brian Reed perguntou para o Damien se a água tinha algum tipo de significado especial na religião Wicca, o Damien fez uma declaração bombástica. Sim, a água na religião Wicca tem uma força demoníaca. O Damien também disse para o Reed que todos os humanos têm uma força demoníaca dentro deles, que podem controlar. O Damien se encaixava perfeitamente na teoria de que estava envolvido em algum tipo de seita. O Damien Echols agora era o principal suspeito. Mas o problema dos investigadores é que eles não tinham nenhuma prova e tiveram que liberá-lo. Os investigadores liberam Chris Morgan e decidem monitorar os movimentos do novo suspeito. Pouco tempo depois, um informante inesperado se apresenta. De repente, a polícia conseguiu uma nova fonte de informações, neste caso tão bizarro, na forma de uma mulher chamada Vicky Hutchinson. Ela morava numa cidade pequena, perto de lá, Marion, e ela contou para o policial local que o filho, de 8 anos dela, era um dos melhores amigos dos 3 garotos mortos. A Vicky também disse que, segundo os boatos, o Damien Echols estaria envolvido nos assassinatos. Então ela contou ao policial que conhecia um amigo do Damien, um rapaz de 17 anos chamado Jesse Miskelly. O Jesse tinha acabado de abandonar o ensino médio. Ele trabalhava em meio período para Vicky Hutchinson, como cuidador de criança, ajudava com tarefas no jardim, esse tipo de coisa. Ele também morava num parque de trailers. Era um aluno lento e teve que fazer uma série de aulas de reforço. O Jesse era um bom garoto, mas uma vez ele contou para Vicky que o amigo dele, o Damien, gostava de beber sangue e que praticava rituais satânicos. E ela então quis ser uma agente infiltrada da polícia. O policial não disse, não, deixa a investigação com a gente. Ele disse, me mantenha informado. Ele não sabia bem o que estava acontecendo ou se teria algum problema. Mas ele não a impediu. Ele ficou grato pela ajuda. Semanas depois, Hutchinson procura o investigador Reed na delegacia de polícia de West Memphis. Ela conta que Damien e Jesse a levaram em uma jornada aterradora. Vicky Hutchinson disse que ela foi a uma reunião de pessoas que estavam interessadas em ocultismo. Ela disse que era um ESBAT. Era uma convenção de bruxas que acontecia em campo aberto, nos arredores de West Memphis. O Damien a levou de carro. Eles chegaram lá e estava escuro. Ela não conseguia ver os rostos das pessoas e tinha muitos cânticos sensuais, música e assim por diante. Os 3 abordaram o grupo de homens e mulheres que estavam no campo, mas a Vicky não conseguiu reconhecer nenhum deles, então foi uma situação muito tensa. Essas pessoas começaram a tirar a roupa. Ela se sentiu pouco à vontade e finalmente ela disse para o Damien que estava com medo e queria ir para casa. E ele a levou. Mas a polícia vê a história de Hutchinson como um certo ceticismo. Havia uma recompensa pela resolução do triplo homicídio. Então, talvez ela quisesse aquele dinheiro. Ela poderia estar atrás dos $30 mil ou qualquer valor oferecido na época. Ela estava falando a verdade? Ela foi submetida ao teste do polígrafo e passou. As autoridades agora têm certeza de que estão no caminho certo. A polícia estava convencida de que o Damien Echols era, na verdade, o líder de algum tipo de seita ocultista. Então, decidiram interrogar o rapaz que tinha apresentado a Vicky para ele, que era o Jesse Miskelly. Já tinha se passado um mês desde os assassinatos e haveria uma nova lua cheia. O investigador Reed foi até a casa do Jesse Miskelly e perguntou se ele aceitaria ser interrogado. E ele disse, claro. Por mais que a polícia achasse o Damien Echols esquisito, ele não forneceu uma causa provável para a prisão. Eles ainda precisavam de mais. E agora eles estavam atrás do Jesse Miskelly. O investigador Reed esperava que ele cometesse um erro. O Jesse negou veementemente que tivesse qualquer envolvimento nos assassinatos, mas eles disseram que ele teria que se submeter ao teste do polígrafo e ele concordou. Eles fizeram 10 perguntas específicas sobre o que ele tinha feito na noite dos crimes e se ele tinha participado deles ou não. Ele negou tudo. Mas, no final do teste do polígrafo,
O técnico disse para os interrogadores: ele está mentindo descaradamente. Diante das supostas mentiras de Miss Kelly, Reed aumenta a pressão. O que o Jesse e Miss Kelly disse depois mudaria esse caso para sempre. Charlotte contra o crime. No Investigação Discovery. A polícia acredita que Jesse Miss Kelly assassinou com a ajuda de seus amigos Damian e Jason 3 garotos em um ritual satânico. E agora, eles o pressionam para obter respostas. O Brian Reed pegou um pedaço de papel e desenhou um círculo. Ele colocou 2 pontos dentro do círculo, que eram o Damian e o Jason Baldwin. E ele disse: nós estamos aqui do lado de fora do círculo. Agora, Jesse, onde você está? Ou está dentro do círculo com eles, ou fora do círculo com a gente? Ele já estava lá há 5h30. E na maior parte do tempo, ele só disse que não sabia de nada. Você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? E o Jesse disse: eu quero estar do lado de fora. E foi só aí que eles decidiram ligar o gravador. Aqui é o investigador Brian Reed, da Delegacia de Polícia de West Memphis. No momento, na sala com Jesse, Lloyd, Miss Kelly Jr. Sim, senhor. E nesse momento, o Jesse se abriu com os investigadores. Ele contou que ele, o Jason e o Damian faziam parte de uma seita e que eles gostavam, todos os 3, de ir a Robin Hood Hills. Me conte alguma das coisas que vocês costumam fazer naquela mata durante esses rituais. A gente sai, mata cachorros e outros bichos e leva garotas. Tá bom, e o que vocês fazem com as garotas enquanto estão lá? A gente transa com elas. E todo mundo se reveza? Todo mundo participa das orgias, tá ligado? O Reed perguntou sobre a noite dos crimes. E o Jesse começou a ceder e dizer que sabia alguma coisa sobre isso e que tinha informações sobre o Damon e o Jason. Ele deu um depoimento meio desconexo e um tanto incoerente. Ele contou que o Jason o tinha convidado para ir até a mata. Quem fez essa ligação? O Jason Baldwin. E o que ele disse? Ele falou que ia para West Memphis, então ele e o Damian foram e eu fui com eles. Tá bom, e quando você foi com eles? Naquela manhã. Que horas eram quando você chegou ao parque de trailers? Eu cheguei tipo meio-dia. Então, Jesse explica como ele e seus amigos encontraram os garotos. Eles chamaram os garotos para ir até lá? É, eles viram os garotos e aí gritaram. O Damian gritou. Ele disse: e aí? E os garotos foram até lá. Eles os chamaram pelo nome? Eles só gritaram e aí eles vieram até a gente. Os garotos foram até lá? O que aconteceu enquanto você estava lá? Enquanto eu estava lá, eu vi o Damian bater nesse aqui. Ele bateu muito nesse garoto, então ele começou a transar com ele e tudo mais. O que ele usou para bater nele? Ele bateu nele com um punho e deixou ele bem machucado. Então o Jason se virou e bateu no Steve Branch. Sei. Ele começou a fazer a mesma coisa, mas aí o outro escapou. O Michael Moore saiu correndo, então eu fui atrás dele. Eu agarrei ele e segurei até eles chegarem lá, e aí eu fui embora. O relato dele foi meio frio. Ele falou num tom monótono. Eles devem ter pensado: uau, ele está contando coisas pavorosas, detalhes terríveis sobre o que foi feito com aqueles garotos. E ele contou isso de um jeito tão frio e sem emoção. O que estava acontecendo?